Olá, Nasser. Olá, Leandro. Já que vamos falar de história da filosofia, Sim. como é que começa essa história? Pois é, boa pergunta. Deixa eu te dizer uma coisa que dificilmente o pessoal ligado à filosofia percebe, tá? Veja só, a ideia de história, como nós conhecemos hoje, é uma ideia muito recente. A história, como uma ciência, ela começou, eu diria assim, no início do século XIX. Não existia história como nós a concebemos hoje antes dessa data, antes desse período. É claro, não dá para estabelecer um marco absolutamente necessário isso, mas é mais ou menos o seguinte: história, como ciência, é uma invenção também do século XIX, não é anterior, né? Aliás, isso vale para todas as formas de história. E essa invenção é tão poderosa, né, essa criação da história é tão poderosa, que nós hoje, né, somos herdeiros, estamos muito vinculados à história, de tal maneira que nós não conseguimos mais pensar nada sobre a realidade sem procurarmos conhecer a história. A história passou a ser uma chave de compreensão, uma ferramenta de entendimento da realidade, que sem o qual, né, sem essa ferramenta, sem a qual a gente não entende várias coisas, ou parece que há uma lacuna, né, nos nossos conhecimentos. Então a história se tornou poderosa sobre nós. Nós não conseguimos mais olhar as coisas sem história. E nós não conseguimos olhar para nós mesmos sem história, né? Nós somos a nossa história, né? As nossas biografias, né? Veja só, isso é uma criação do século XIX. Ah, mas não existia história antes? É claro que existia. Mas ela não tinha as mesmas características de cientificidade. Elas eram muito mais um conjunto de relatos e informações desarticuladas. Né? Se você pegar lá o primeiro historiador grego, né, o Heródoto, né, que é do século V a.C., a história dele ele inventou a palavra, né, a palavra história, né, que significa literalmente pesquisa. Né? Então ele fez uma pesquisa de informações e dados e reuniu aquilo numa certa, uma suposta ordem de sucessão. Né? Existiram outros historiadores, né? A gente chama de historiador, mas talvez a designação seja inapropriada. Né? Ou seja, a gente poderia chamar de cronistas. Né? Cronistas, alguém que reúne fatos e pretende fazê-lo dentro de determinados parâmetros cronológicos. Né? Então, é muito circunstancial essa designação para qualquer produção dita histórica anterior ao século XIX. Veja só, a história da filosofia também surge no século XIX. Final do século XVIII e início do século XIX. Antes disso, não havia história da filosofia. Os homens, as culturas anteriores ao século XIX, não tinham as mesmas exigências que temos nós hoje de cronologia, de conhecimento histórico. Então, tinham informações vagas sobre o passado da história da filosofia, por exemplo. Sabia-se que tinham filósofos anteriores, filósofos na Grécia, filósofos na Idade Média, mas não se sabia com exatidão como concatená-los, né, como ligar uns aos outros. Né? E só no século XIX, tá, é que vai ser escritas as grandes histórias da filosofia. Veja, nesse sentido, a história da filosofia é uma invenção recente. E ela é uma construção, ou melhor, uma reconstrução do passado a partir do século XIX. Né? E, veja, é nesse momento que surgem as grandes preocupações com a cronologia dos autores da filosofia. Só para você ter uma ideia, a maioria dos livros gregos não tinha o nome do autor e nem a data que foi escrita.
Então você imagine, você pega um texto e que você não sabe quem escreveu nem quando escreveu. E aí, como é que você estabelece isso? Como que você estabelece uma data para um texto, né, e um autor para um texto? Essas preocupações são do século XIX. Né? Então, veja, quando se começou a reunir os textos filosóficos, poderíamos dizer assim, era preciso dar a eles uma determinada autoria e estabelecer para eles uma determinada data, ou uma provável data. Né? E durante todo o século XIX, houve um esforço imenso em se fazer isso. A partir dos resultados dessas pesquisas, é que se pôde construir com maior cientificidade, com maior rigor, ou se reconstruir uma possível história do que tenha sido a filosofia. Né? Então, a filosofia efetivamente tem uma história recente. E essa história é necessariamente artificial. Né? Ou seja, nós reunimos o que sobrou do passado, né, o que foi preservado de alguma forma, né, o que foi encontrado com algum grau de preservação do passado, e a partir disso nós construímos, né, uma narrativa em que nós vamos dispondo, do ponto de vista cronológico, autores e obras. Né? Vamos situando no tempo esses autores e obras. E surgiu também no século XIX a ideia de processar um encadeamento. O que é que vincularia algo, né, que veio depois com algo que veio antes? Né? Ou seja, como é que se estabelece a cadeia, a sequência de dependências e, diria assim, influência, né, de um certo passado em relação a um certo futuro? Né? Veja, então tudo isso começou a ser feito no século XIX. Então a gente temos a tendência a imaginar que a história, né, foi sendo construída e as pessoas sabiam que estavam construindo a história. Então o Platão sabia que estava fazendo algo que ia ficar para a história, o Aristóteles, né, ou os filósofos que se seguiram a eles. E na verdade isso não é real. Né? Esse é um artifício, né, didático, cronológico, moldado a partir dos materiais que nos sobraram das produções filosóficas, né? E a partir desse resgate é que se construiu a história da filosofia. Então veja, a determinação do surgimento da filosofia na Grécia, né, e a consolidação dessa ideia, né, é a partir desses materiais. Né? Deixa eu te dar algumas referências que é muito interessante. Veja só. Não só a história da filosofia foi feita nessa época, mas todas as histórias que nós conhecemos, principalmente a história da literatura, a história das artes. São todas criações do século XIX. Veja, antes do século XIX, não se tinha a mínima ideia da sucessão cronológica de escritores, de autores, de obras. Né? Então, na tentativa de organizar o passado daquele conjunto de determinadas informações e textos, né, para dar a eles uma certa sucessão cronológica, é que foi sendo construídas as histórias, a história da literatura. Né? Por exemplo, a gente fala, puxa vida, o Camões, né, o grande poeta português, estava assim, como se o Camões estivesse produzindo uma obra para aquela literatura daquele período. E isso não é real. Né? O Camões só vai ser reconhecido como um grande poeta, como um grande escritor, a partir do século XIX. Embora ele fosse reconhecido, né, no passado, né, como tendo uma obra significativa, como tendo determinadas qualidades, mas a sua colocação do ponto de vista histórico, das influências que ele recebeu e eventualmente tenha exercido, só vai poder ser escrito no século XIX. Né? Veja, o Shakespeare. Né? Todo mundo fala, né? Puxa, o grande escritor, o Shakespeare, o teatrólogo, o comediógrafo, etc. Mas o Shakespeare era completamente desconhecido na Inglaterra até o século XIX.
Quer dizer, completamente não, né? Os círculos ligados ao teatro certamente o conheciam, mas a situalização histórica do Shakespeare e a valorização do conteúdo da sua obra só vai acontecer a partir da historiografia da literatura, né? Onde daí se desenvolverão várias técnicas de avaliação de obras e escritos e textos, etc., né? Você vai ter parâmetros de comparação de autores de determinados períodos para dar a cada um deles uma certa relevância ou um certo grau de qualidade comparativa aos seus contemporâneos e aos seus antecessores e aos seus sucessores, né? Então, essa hierarquização de determinados escritores e poetas, todos são feitos a partir do século XIX. Nós temos a ilusão, ao lermos essas histórias, de que isso é anterior, quando na verdade não é, né? Deixa eu te dar um exemplo que para mim é bastante significativo. Existe o budismo, né? Bom, o budismo começa na Índia, né, com o Buda, né? Mas quando que o Buda surgiu? Quando que ele nasceu? Onde ele nasceu? Isso só conseguiu ser determinado no século XIX. Antes do século XIX, só se sabia que existia um cara que se chamou, né, que era o Buda, né? Onde ele nasceu foi determinado no século XIX. O que efetivamente foi composto em textos referentes às suas ideias fundamentais só foi resgatado no século XIX. Veja, embora ele seja um autor do século V, aproximadamente, antes de Cristo, tá? Ele só foi reconhecido e colocado na história no século XIX, porque ninguém sabia, né, como datar os textos, como organizar aqueles textos, né? Então, a gente hoje fala, o budismo do século V. Que século V? Né? É apenas uma colocação histórica feita a partir do século XIX. Né? É uma coisa muito estranha, né? Mas isso às vezes foge do horizonte das pessoas que vão estudar a história da filosofia, imaginando que a história da filosofia sempre existiu. E a noção de história é uma invenção do século XIX e ela não existiu em séculos anteriores. Né? Embora nós estejamos muito embebidos dessas ideias, né? Mas é uma coisa muito recente. Inclusive, existem várias lacunas que ainda devem ser preenchidas, né? Veja, só para você ter uma ideia, a Idade Média é um período da história da filosofia que nós ainda não conhecemos plenamente, né? Muitos autores que existiam, né, ali, várias obras, etc., que nunca foram avaliadas historicamente. E começaram a ser avaliadas agora, no século XX. A história da Idade Média ainda não foi plenamente elucidada, né? Então, veja, nos séculos anteriores havia um preconceito muito grande em relação à Idade Média. E isso tudo foi se revertendo, né, com certa documentação, com acesso a certas informações históricas, que vai permitir, e tem permitido, uma revisão do passado. Né, porque os historiadores anteriores não tinham acesso a determinada documentação e, portanto, não poderiam fazer avaliações mais justas e mais corretas de autores e obras. Então, a história da filosofia na Idade Média ainda está por ser escrita, por ser plenamente escrita, né, com todas as informações e todos os dados. Né? Veja, isso é extensivo também, né, para aquilo que se costuma chamar a história da filosofia no Brasil. No Brasil também nós não conhecemos o nosso passado filosófico, ou o que quer que se possa designar com esse termo. Né? Será que dá para construir uma história da filosofia no Brasil? Será que existe filosofia no Brasil? Será que existe filósofos no Brasil? Tudo isso ainda está para ser definido, está para ser esclarecido. E veja, são preocupações muito contemporâneas. Tem várias pessoas que sugeriram, que pesquisaram, e existem muitos autores completamente desconhecidos, que ainda não foram
avaliados naquilo que tenham produzido, do ponto de vista seja literário, seja do ponto de vista filosófico. A nossa história da literatura também é a mesma coisa, né? Então, ela foi construída, no nosso caso específico, a partir do final do século XIX, início do século XX. As grandes obras de história da literatura nossa, né, é muito recente. Ou seja, o nosso próprio passado ainda tem que ser revisado, né, e tem que ser selecionado os autores e as obras que são mais pertinentes e significativas em relação à própria produção literária, né? É claro, nós já temos, né, a consolidação de uma teórica tradição historiográfica da literatura, né, porque houve uma preocupação muito grande em relação à busca de documentação, à organização desses textos, né, para fazer deles uma cronologia e se criar uma narrativa explicativa do processo de transformação histórica, né, de diversos períodos históricos, de autores e obras, né, e como que eles se sucedem. Mas veja, tudo isso é feito de trás para frente. Perdão, de frente para trás, né? Quer dizer, a história é construída do presente para o passado. Ela não começa no passado, né? O passado é uma construção, né? É uma elaboração a partir da contemporaneidade, né? Isso se dá também, fundamentalmente, com a história da filosofia, né? A história da filosofia é uma construção artificial de avaliação de autores e obras a partir do século XIX, que continua até hoje, né? Um estudo mais aprofundado de determinados autores e obras. E muitos deles ainda não foram objeto de plena avaliação. É preciso que o tempo, né, a própria história, né, se desenvolva, né, para que as perspectivas sobre o passado venham a ser mais aguçadas, mais profundas e mais pertinentes. Então, já que nós vamos tratar da história da filosofia, né, nós não podemos nos esquecer disso, que a história da filosofia é uma construção muito recente, né, e fundamentalmente artificial. Você tem um monte de materiais que você precisa situá-los do ponto de vista cronológico, e fazer uma avaliação qualitativa, né, do seu conteúdo, para dar a eles maior ou menor relevância numa determinada narrativa. Bom, é isso. Tem uma pesquisa científica recente que foi permitida por causa da tecnologia de hoje, em que pegam duas fotos e perguntam para as pessoas qual foto as pessoas preferem. Aí dá um determinado resultado. Depois eles pegaram as mesmas fotos e deu um outro resultado. Uhum. A diferença é que na primeira pesquisa, a foto que foi mais preferida era a que tinha mais curtidas. E na segunda, era a outra foto que tinha mais curtida. Ou seja, o fato de ter curtida fazia com que mais pessoas curtissem aquela foto. Ah, sim, isso. Então, isso mostra que, além de ser arbitrária, né, a ser artificial, é meio que arbitrária a construção da história, porque você escolhe o que relatar e o que não relatar. Exatamente, são opções. O fato de algo ser citado leva a ser mais citado. Então, o fato de uma obra ser citada leva a ser mais citada. Exatamente. Então, não necessariamente seja o melhor, mas é a mais citada. E parece que é algo gregário do ser humano, né? Você vê uma fila, você acaba entrando na fila, você vê uma multidão, não, deve ser alguma coisa boa, eu vou ali também. Está acontecendo, né? Sim. Você vê todo mundo correndo, você corre junto, por causa do perigo. Então, acho que isso aí acaba... A história não se repete, mas ela rima. Tem uma frase famosa. Sim. Então, parece que desde a antiguidade acontece e hoje continua acontecendo. Acontecendo, exatamente. E veja, a gente tem que ter essa noção do artificialismo da história, né? Veja, quando a gente se propõe a fazer uma história da filosofia, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma cronologia de autores e obras, né? E, óbvio, entra um julgamento subjetivo do valor daquelas construções, né? Do significado daquilo, né? Então, por que determinados autores são mais relevantes do que outros? Ou porque sobrou mais textos deles, né? Ou seja, você tem uma obra mais volumosa, né?
e outros são menos relevantes, não porque eles têm uma qualidade diferente, mas é porque as obras não foram copiadas, né? Ou seja, tiveram no momento em que existiram obras imensas, só que elas se perderam, né? Por isso é muito difícil se resgatar o passado, né? Principalmente da filosofia, né? E qualquer que seja o resgate, ele necessariamente será arbitrário. Você é que vai dizer, né, por opções de natureza pessoal, o que é relevante e o que não é relevante. É uma escolha, né? É claro, existem parâmetros para isso, existem critérios para isso, mas não deixa de ser artificial, né?